Postos de avançada, missão final. Estamos caminhando a passos largos para a maior crise de todos os tempos, os quais a Bíblia denomina uma grande tribulação como nunca havido desde que existe homens sobre a terra. Daniel capítulo 12, versículo 1. Para essa hora Deus preparou um plano especial chamado postos de avançada ou centros de influência, onde, como nas escolas dos profetas no Antigo Testamento, muitos seremos capacitados como o profeta Elias ou João Batista para denunciar a grande apostasia e assim preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Deve-se trabalhar as cidades, disse o Espírito de profecia, desde postos de avançada. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, porém não pelo povo de Deus que viva nelas, e sim pelas suas visitas realizadas para adverti-las do que acontecerá sobre a terra. Eventos Finais, página 98. Já estamos contemplando os terríveis castigos em forma de gotas que estão caindo, por isso devemos já buscar um lugar de refúgio para nossa família e para nossos irmãos necessitados. Queremos convidá-lo a unir-se conosco nessa tarefa sagrada, assim como Noé, para começar a construir a nossa arca moderna, os postos de avançada e a Escola Madison, que é o modelo de verdadeira educação para o tempo do fim. Chegou o grande dia. O nosso ministério, Missão Final, por muitos anos, aqui nos Estados Unidos, trabalhamos com a comunidade hispana e temos muitos vídeos, pregações, palestras em espanhol sobre profecia, sobre educação verdadeira e também sobre saúde. Mas nesse dia de hoje, meus irmãos, nós estamos começando uma série em português. Por isso queremos dar uma saudação especial e mandar um abraço para todos os nossos irmãos no Brasil, em Portugal, África e outros países de língua portuguesa. Meu nome é Juarez Souza e por muitos anos tenho trabalhado na obra médico-missionária e também na obra ministerial. Nesse momento nós estamos arrancando esse ministério também em português. Estamos colocando uma página de YouTube, Facebook e vamos ampliando com as redes sociais para poder levar adiante esta obra Madison sobre a verdadeira educação, sobre a preparação prática para o tempo do fim. Durante muitos anos, nós estivemos pregando teoria, a igreja sentada, de braços cruzados, todos nós dormindo, mas chegou um tempo em que nós decidimos arrancar não somente da parte teórica, mas a parte prática também. Por isso você está vendo aí hoje o título Enoque e seu posto avançado. Então, nesse momento, nós estamos iniciando esse programa, essa programação em português. Por certo, eu vou tropeçar um pouquinho no espanhol, porque por muitos anos pregando em espanhol, e quando eu estou pregando agora aqui no estúdio, eu estou no mesmo estúdio aqui nos Estados Unidos, e por isso tenho muita relação com o mundo hispano. E nós temos todo o material, livros, até a Bíblia, todo em espanhol. Mas vamos forçar para poder ser compreendido em português. E nesse momento eu quero começar orando. E pouco a pouco nós vamos colocando os textos, explicando as razões porque nós vamos orar ajoelhados. E com reverência eu vou ajoelhar-me. E se você tem condições também, para que possamos pedir a bênção do Senhor para abrir sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor, uma bênção especial, uma permissão especial para abrir a tua palavra e que o Espírito Santo possa abrir nosso coração ao discernimento, ao entendimento, Senhor,
da obra que deve ser concluída nessa última etapa. Abençoa meu irmão, meu colega, abençoa a minha irmã, abençoa aquelas visitas, aquelas pessoas interessadas na palavra que estão acompanhando conosco nesse momento, Senhor, essa programação especial. Te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso grande comandante, o nosso irmão maior. Amém. Amém. Os americanos dizem Praise the Lord, glória a Deus, louvado seja o seu nome. Outra vez eu quero dar um grande abraço a todos os meus irmãos, conhecidos, por muitos anos saímos do Brasil, mas ainda tenho lembrança de muitas pessoas que marcaram a nossa vida. Também queremos mandar um abraço a todos os nossos familiares no Brasil e também a outros irmãos que estão estudando esse tema tão importante para o tempo do fim, que é a verdade presente. Eu tenho muitos materiais aqui, mas nós vamos procurar pouquinho a pouquinho ir colocando em português, porque eu tenho todo o material em espanhol. Hoje nós vamos começar falando sobre Enoque. Enoque. Aqui tenho uma Bíblia em português que me sobrou na minha biblioteca, é uma versão antiga. O capítulo 5 do livro de Gênesis diz assim, capítulo 5 de Gênesis, versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 24, disse: Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. Uau, que tremendo! Disse o versículo 21, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Essa tradução aqui disse Metusala. Matusalém é como que uma profecia viva para o tempo do dilúvio. E diz assim, andou, versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou também filhos e filhas. Que interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Enoque. Qual é a razão pela qual nós escolhemos este personagem bíblico? Uma das razões é porque nós vamos estar falando sobre a verdadeira educação. Vamos estar falando sobre vida no campo. Nós vamos estar falando também sobre a família, como salvar a família nesse tempo de crises. Nós estamos caminhando a passos largos, diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, disse, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá, disse, naquele tempo haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Querido irmão, querida irmã, nós estamos chegando nesse tempo. Miguel se levantará e para defender os filhos do seu povo. Agora, nesse momento, nós temos uma tarefa grande que está intocada. Nesse momento, nós devemos já mover-nos à ação para começar a descobrir como podemos ser livrados de maneira prática. Fazem 2 anos, nós vimos a consequência de estar preparado. Quando chegou a pandemia, nós ficamos encurralados, ficamos fechados em casa, vendo de maneira tímida todos os acontecimentos sem poder fazer nada. E se fosse o tempo final, nós estaríamos presos, encarcelados, estaríamos sendo tratados como escravos, não teríamos água, não teríamos comida, não teríamos energia elétrica, não teríamos nada, porque nós não estudamos o tema de casa. Então, nesse momento, nós temos que despertar. Nesse momento, nós temos que entender o que fez Enoque,
que fez Elias, que fez João Batista, que fez Paulo, que fizeram esses homens, que eles puderam, em meio a crises, em meio à tribulação, puderam fazer a obra de Deus. E nós, fechados em casa, com a boca fechada, as igrejas fecharam. Não foi somente a fronteira que fechou, a escola que fechou, o governo que fechou, não foram as indústrias apenas, a igreja fecharam as igrejas fecharam as portas. Satanás nos manteve calado durante muito tempo. Por isso que nesse momento nós temos que descobrir como fazer para poder concluir a obra do Senhor em meio à maior tribulação de todos os tempos. A Bíblia menciona a respeito de um capítulo apocalíptico no livro de Mateus. O livro de Mateus, no capítulo 24, nós temos toda uma sequência profética. E o capítulo 24, versículo 9, menciona o evangelista: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Disse aí que seria um tempo de dificuldade. Sereis entregues à tortura e vos matarão. Alguém vai dizer assim: pastor, isso foi na Idade Média, e realmente esse texto está mencionando o acontecimento que foram os 1260 anos, que começou no ano 538 e terminou no ano 1798, quando marcou o tempo do fim. Mas agora tem um texto que diz assim, no capítulo 24, que diz assim, abrimos outra vez o livro de Mateus, capítulo 24, e diz assim, o versículo 10, muitos tropeçarão então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Então, o versículo 8, falando sobre este tempo difícil, disse: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando nós lemos esse capítulo, Jesus agora destaca um ponto especial. Versículo 21 diz assim, Mateus 24, 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22 disse que Deus tem que fazer uma coisa especial nesse tempo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu gostaria de pedir que nós colocássemos toda a atenção nestes dois versículos. O versículo 21 disse que vai vir uma tribulação tão grande como nunca, está como um reflexo de Daniel 12, que lemos. Disse, haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E o versículo 22 diz assim que Deus tem que fazer algo especial, disse que Deus vai abreviar aqueles dias finais para que possamos suportar a crise. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos nesse momento, num momento solene e difícil. Por isso que esse livro que eu tenho aqui na minha mão, claro que todos os livros têm espanhol aqui, mas vamos com calma para que você possa acompanhar essas leituras. Esse livro, Primeiros Escritos, assim é o mesmo nome em português, e este capítulo aos inexpertos disse assim, vi que o resíduo, a irmã White teve uma visão, disse, vi que o resíduo não estava preparado para o que sobreviene à terra. Vi que o resíduo não estava preparado para o que vai sobrevenir à terra. E então quem é o resíduo? Somos nós, o remanescente. Não estamos preparados para o que está para acontecer. E a prova foi o ano 2020, quando terminou aquele ano 2019 com aquele vírus lá na China, e que logo se espalhou pelo mundo inteiro.
todo mundo estava despreparado. Então, meu querido irmão, Armo White menciona, aqui disse assim, um estupor, como letargo, espero que eu esteja traduzindo corretamente, parecia suspendido sobre o ânimo da maioria daqueles que professam crer que temos a última mensagem. Meu anjo acompanhante exclamou com intensa solenidade: preparai-vos, 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 porque a ardente ira do Senhor há de manifestar-se pronto. 3 vezes menciona a palavra preparai-vos. Diz assim: há de ser derramada sem mistura de misericórdia, e não estão preparados. Hão de ser derramadas sem mistura de misericórdia as pragas, e não estão preparados. Rasgai vosso coração, e não vossas vestes. Uma grande obra tem que ser feita em favor do resíduo, do remanescente. Uma grande obra. Por isso nós estamos começando esse ministério de missão final, com um propósito, meus irmãos, minhas irmãs, de educar, educar, educar. O mundo, a proposta do mundo são muitas, mas a proposta do céu é só uma: educar. O meu povo, disse o livro de Oséias, capítulo 4, perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E por que nos falta o conhecimento? Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós agora temos que, não temos outra opção, temos que tirar o pó desses livros e aprender. Não da igreja, não de um ministério, não de um pastorzinho por aí. Nós temos que aprender de Deus. Educar, educar, educar. Então, a nossa proposta não é vir aqui, eu acho, eu penso, eu li que o governo, eu li... Não. Nós temos que regressar à palavra. Regressar à lei e ao testemunho, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, Isaías 8:20. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes raiará a alva. Querido irmão, querida irmã, Deus tem um plano. O livro de Amós menciona claramente, no capítulo 3, versículo 7, que Deus nos vai revelar seu plano. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Deus tem segredo, mas Ele vai revelar a quem? Aos seus servos, os profetas. Então o meu trabalho é estudar, esquadrinhar as Escrituras. João 5,39. Portanto, nós agora temos que estudar a palavra, reestudar Gênesis, reestudar a profecia, reestudar o santuário, reestudar as festas do santuário. Eu não sou de marcar festas para que sejam comemoradas literalmente, estou aplicando a tipologia das festas. Aí está o plano de salvação e o plano de condenação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas vamos então examinar um pouquinho a história de Enoque. Enoque era um descendente muito próximo de Adão. E que interessante, Enoque, eu tenho o livro aqui, agora esse livro tem em português. Alguns livros, pouquinhos eu tenho em português, Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Esse livro, esse está em português, ok? Então aqui disse assim, aí está o texto que o irmão colocou para a gente. Disse: numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado,
refletis, como deveis, a amorável imagem de Jesus. Foi-me indicada então a terra e vi que tinha que haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentaste antes. Vi que havia uma grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Então nós não podemos agora alargar, demorar, não podemos distrair-nos, não podemos dormir, nem mesmo estar desatento, devemos estar muito alertas para essa hora. Então, o que fez Enoque? Porque Enoque foi arrebatado para o céu. O que tinha ele de diferente de nós? A Bíblia tem um texto, antes de ler aqui, Patriarcas e Profetas, está em livro de Hebreus, disse assim, capítulo 11, versículo 5 de Hebreus, porque sempre lemos Hebreus 11, 6, mas vamos ler o 5 também. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, meus irmãos, minhas irmãs, é um símbolo do povo que vai ser arrebatado no livro de Apocalipse. E qual é o povo que vai ser arrebatado sem ver a morte, como foi Elias, como foi Enoque? São os 144.000. E que fez Enoque, meu querido irmão, que foi arrebatado sem conhecer a morte? Ele não foi à sepultura. Diz o versículo 6, Hebreus 11, 6, essas palavras: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Enoque aprendeu a desenvolver a fé. E ele agradou a Deus, porque ele acreditou nas promessas de Deus. Ele escutava Adão contando a história do Éden, e ele escutou atentamente como a raça humana caiu da graça, e portanto Enoque, meus irmãos, ele descobriu como cair na graça de Deus, e ele pôde então, diz a Bíblia, chegar a uma condição de espiritualidade, de santificação tão grande como nenhuma pessoa naquela geração, porque a Bíblia menciona assim, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, disse assim o apóstolo São Paulo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos em uma guerra contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, e temos que entender como vencer esta batalha. A palavra de Deus menciona, meus queridos irmãos, de que nós não podemos lograr por nós mesmos a vitória, por intermédio da graça de Deus, nós podemos ser mais que vitoriosos. Então, o apóstolo São Paulo, ele menciona essas palavras em livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ser justificados pela fé, temos que ser santificados para poder ser glorificados. Nesse momento, então, nós temos que, como Enoque, nós temos que entender que nós somos pecadores. O livro de Romanos é um tratado completo sobre a justificação pela fé. Ponto número 1, todos somos pecadores. Diz assim o livro santo, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito, disse aí, não há justo, nem sequer um. Então Enoque não era justo. Enoque nasceu como qualquer um de nós.
era um pecador. Enoque, meus irmãos, era um impio. Enoque era um perdido. Enoque era um ser depravado. Enoque era um ser caído. Era um ser terrenal. Porque a Bíblia está dizendo claramente, não há justo, nem sequer Enoque, nem Moisés, nem Abraão, nem sequer um. Pero então como? Como que pôde Enoque chegar a uma condição que ele agradou a Deus? E Deus, lá no céu, lá no monte Sião, lá naquele lugar sagrado, reuniu uma junta coordenadora, reuniu um concílio e chegaram então com uma proposta. Há um ser humano na terra, existe lá um ser humano que tem que ser arrancado de lá, porque ele está fora de lugar. Ele chegou numa condição de santidade tão grande que nós temos que trazê-lo para cá. E agora passaram então os votos e foi contada a votação e todos votaram. Enoque tem que ser trazido para o céu. Que bonito! Enoque foi arrebatado. O primeiro ser humano a ser arrancado desse mundo. Querido irmão, querida irmã, nós nesse momento, todos estamos na mesma desgraça. O livro de Romanos capítulo 3, versículo 23 disse, porquanto todos pecaram, Adão, Eva, pois Caim, Abel, Enoque, Noé, Matusalém, Noé, e aí venimos Moisés, e venimos, todas as gerações, todos pecaram. Maria pecou, a mãe de Jesus pecou, todos pecaram. Os católicos parecem que não entendem isso. Disse que Maria é santa, a Santa Imaculada. Todos pecaram. São Pedro pecou, São Paulo pecou, todos pecaram. E todos, portanto, estamos destituídos da glória de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos em um problema, os seres humanos. Então, nós temos que descobrir como Deus quer limpar-nos, purificar-nos, santificar-nos, para glorificar-nos. Enoque descobriu rápido. E o segredo, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Enoque caminhou com Deus. Agora, o tempo passa muito rápido para que nós possamos ir mais profundo. Então, deixa já ir diretamente no ponto. Aqui eu tenho esse livro que eu mencionei. Aqui diz assim, Patriarcas e Profetas. Esse capítulo, Homens Fiéis a Deus, aqui diz assim, Enoque viveu 65 anos. Outra tradução disse Abel e Enoque. Esse livro aqui, Os Escolhidos, né? Homens Fiéis a Deus. Disse o primeiro homem que nunca morreu. Ok? Página 43. Enoque viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso andou com Deus por 300 anos. Uau! Quanto tempo? 300 anos. Eu sou adventista 42 anos. E eu não estou cansado de estar na igreja, e nem de pregar, e nem de ser vegano, nem de ajudar os outros, mas já pensou viver 300 anos? E é uma vida. 300 anos orando, lendo a palavra, ajudando outras pessoas. E disse, ele era um dos que preservavam a verdadeira fé, os antepassados da semente prometida. Agora escuta, dos lábios de Adão, ele aprendeu a respeito da história da queda e da graça de Deus, conforme revelado na promessa, e confiou na vinda do Redentor no futuro. Qual foi o segredo de Enoque? Ele aceitou a Jesus. Aí está o texto. Disse, ele aprendeu dos lábios de Adão a triste narrativa da queda e a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa, e confiou no Redentor vindouro. Ele aceitou a Jesus. Disse, mas depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada, foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus, compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus,
Que bonito, né? Que bonito. Ele tinha uma experiência progressiva com Deus. E eu não vou continuar lendo, mas se você continuar lendo, aí depois diz assim que ele, como esposo, como pai, como cidadão, ele foi um homem de muito exemplo, né? De muito exemplo. E disse que ele era amoroso. Mais abaixo aí diz isso aí, que apesar do grande conhecimento que ele tinha, ele se tornou um homem muito humilde. Que interessante, não? Leiam esse capítulo depois vocês vão ficar maravilhados. Mas eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho mais a respeito de onde ele morava. Isso é importante para o nosso programa, porque nós vamos começar a partir de agora uma série de temas sobre os postos de avançada, os centros de influência. Às vezes a irmã White usa a palavra missões, ela usa várias palavras para descrever centros de treinamento, é a mesma coisa. Pero postos avançados seria a palavra mais repetida que ela usa. É uma palavra estratégica militar, postos de avançada, é uma palavra estratégica militar. Quando um exército, agora estamos em meio a uma guerra que pode até mesmo se transformar em uma guerra mundial, quando a Rússia ataca a Ucrânia, e então os russos cercam as cidades, e desde esse cerco desenham estratégias. Então vai o helicóptero, o avião, e então tem o apoio aéreo, e agora por terra vai a artilharia, a infantaria, os tanques de guerra, todos por abaixo. Então é uma estratégia. Para formar uma estratégia tem que ser desenhada a estratégia, e os postos de avançada são os lugares onde se desenham as estratégias. Então, meu querido irmão, nós estamos caminhando a passos largos para a última batalha. Apocalipse 16 fala do Armagedon, e nessa batalha, meu querido irmão, Deus tem planejado uma estratégia. A pergunta de $1 milhão, e como vai ser a estratégia? Vamos ver a vida de Enoque. Aqui tem uma Bíblia, está em espanhol, mas é a Bíblia de Estudos. Me parece que em português também. Esta Bíblia já está sendo vendida, mas eu não tenho esse material, então eu tenho que usar a Bíblia em espanhol, ok? Tem no pé de página dessa Bíblia, em espanhol, tem um comentário do Espírito de Profecia. E quando lemos Gênesis, capítulo 5, do versículo 22 ao 24, que já lemos na Bíblia, a irmã White comenta com este texto, diz aqui assim: morava em uma atmosfera pura, diz assim, habitado em uma atmosfera pura. Ele, Enoque, assim está escrito em espanhol também entre colchetes, ele não habitou com os ímpios. Há que pôr atenção, tem que pôr atenção para entender porque Enoque chegou a uma condição de pureza, de estar constantemente com Deus. Ele não vivia na cidade com os pagãos, com os rebeldes, com os pecadores. Então, aonde ele vivia? Ele não se estabeleceu em Sodoma pensando em salvar Sodoma. Vamos fazer uma série especial sobre Gênesis, sobre Ló, e vamos entender que Ló foi viver em Sodoma pensando salvar Sodoma. Não, Enoque não habitou em Sodoma pensando salvar Sodoma. Ele se posicionou com sua família, onde a atmosfera era a mais pura possível. Daquele lugar, podemos já chamar, daquele posto de avançada, daquele centro avançado, às vezes ele ia aos habitantes do mundo, às cidades, né? Paganas, impías. Às vezes ele ia aos habitantes do mundo com a sua mensagem recebida de Deus. Cada visita que fazia ao mundo ou às cidades impías era dolorosa para ele. Por quê?
Porque quando nós estamos na cidade, nós nos habituamos com o pecado, nós nos habituamos com a imoralidade, nós nos habituamos com a competência, nós nos habituamos com todo o sistema corrupto. Mas Enoque vivia num lugar mais puro possível e por isso chegou a uma condição de santidade e pureza tão alta, tão grande, uma comunhão tão íntima com Deus, que Deus o levou ao céu arrebatado. Querido irmão, querida irmã, aqui está o segredo. Ele viu e entendeu algo da lepra do pecado. Depois de proclamar a sua mensagem, ele sempre levava consigo para o seu posto de avançada, para o seu lugar de retiro, aqueles que haviam recebido o aviso. Aqueles interessados que receberam a palavra, que aceitaram a salvação, a graça de Deus, iam com ele lá para aquele lugar de pureza, aquele lugar de instrução, aquele lugar apartado da sociedade. E alguns deles, disse aí, se tornaram vencedores e morreram antes do dilúvio. Mas muitos viveram tanto tempo sobre a influência corruptora do pecado que não puderam suportar a justiça. Em outras palavras, apostataram. Muitos aceitaram a luz, foram batizados, poderíamos dizer, numa linguagem moderna, se tornaram membros da igreja, mas por estarem tanto tempo envolvidos em corrupção, em imoralidade, eles não puderam suportar a pureza da igreja e abandonaram a fé. Querido irmão, querida irmã, será que nós podemos entender por que Enoque foi arrebatado ao céu? Então já podemos descobrir que agora nós temos que começar o mesmo processo. Nós temos que mudar da cidade ao campo. Nós temos que abandonar Babilônia. A Bíblia disse no livro de Apocalipse, capítulo 18, sair de Babilônia. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, sai de Babilônia, sai da cidade, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, nós temos agora uma tarefa, é sair de Babilônia. Eu tenho um livro comigo, esse livro chama Eventos Finais, em português, e esse livro é poderoso, tem 2 capítulos que falam sobre esse tema. O capítulo 7 desse livro fala sobre a vida no campo, a vida no campo. Acontecimentos Finais, capítulo 7, aqui tenho em espanhol, mas vamos ver se nós podemos traduzir e ler em português. Diz assim: longe da cidade, é a 2ª página desse capítulo. Eu tenho um irmão que está por detrás das câmeras e dos computadores, que é muito rápido e ele me ajuda sempre. E ele está encontrando um pouquinho de dificuldade porque ele lê em espanhol, mas está me ajudando bastante. Então diz assim o capítulo 7, Acontecimentos Finais, vida no campo. E a 2ª página fala assim: longe das cidades. Vou ler aqui rapidinho em espanhol para que ele se localize. Dice: salí de las ciudades tão pronto como sea posible. Capítulo 7. Então, vamos ao português. Saiam das cidades tão pronto como seja possível e adquiram uma porção de terra onde possam ter uma horta, onde vossos filhos possam ver crescer as flores e aprender delas lições de simplicidade e pureza. Mas agora o que eu quero ler vem na sequência. A minha mensagem para esse tempo é: saiam das cidades. Um pouco mais abaixo diz assim: o Senhor chama ao seu povo estabelecer-se longe das cidades, porque, escutem isso, porque em uma hora em que não pensamos, choverá do céu fogo e enxofre sobre elas. Seu castigo será proporcional aos seus pecados.
Nós estamos escutando agora uma mensagem contrária ao que nós estamos lendo. Muitas vozes estão dizendo assim, não é tempo ainda de ir ao campo. Não, lá em Mateus 24:15 fala assim, quando chega o decreto dominical, aí nós temos que, então, sair da cidade. Hoje nós estamos apenas fazendo uma pequena introdução, mas nós vamos ver que esta é a maior armadilha para o povo remanescente. Porque, meu irmão, quando vem o decreto dominical, vem a ira divina. E vem, meu querido irmão, minha querida irmã, um tempo de perseguição, um tempo de prova tão dura. O livro Conflito dos Séculos disse que a pena mais inspirada não pode redatar ou escrever todo o que está por sobrevir nessa hora de crise. E aquela história de Gênesis 19, que nós vamos ler, se Deus permite, nós vamos ver que Ló, ele foi agarrado desprevenido. Aí está o texto em português, acontecimentos finais, na página 74. Aqui no meu está 97. Se sair das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprender lições de simplicidade e pureza para fora das cidades. É a minha mensagem nesse tempo, um pouco mais abaixo. Eu pulei essa parte aí, um pouco mais abaixo, um pouquinho mais abaixo. E aí diz assim, o Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Graças. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que, nesse momento, tirar o pó desses livros. A nossa proposta em este Ministério de Missão Final é convidar todos os irmãos que sejam professores. Temos que ter professores de Bíblia, professores de música, professores de obras manuais ou indústria. Aqui nos Estados Unidos já vamos um pouco adiantado, já temos a formação da primeira escola Madison. Hoje não vou falar sobre isso pelo tempo, mas nós vamos estar estudando alguns livros sobre a história do Adventismo e nos últimos anos da irmã White, como ela apoiou a Sutherland e Mangum em Nashville, Tennessee, para a construção de uma escola chamada Madison, o modelo de verdadeira educação. Então nós hoje estamos marchando no deserto, em círculo, porque nós não temos o conhecimento da verdadeira educação. Por isso que Enoque pôde concluir a sua tarefa e ser arrebatado para o céu. Querido irmão, querida irmã, nós temos então, nesse momento, um desafio muito grande. Eu vou ler um pouquinho mais adelante, Josué. Disse, há que trabalhar em favor das cidades desde puestos de avançada. Disse assim, temos que trabalhar, vamos encontrar o texto, há que trabalhar as cidades desde postos de avançada. Vamos que ele vai encontrar, que creio que está lá outra página, ok? Então aqui nós temos um texto muito importante para ler para você agora, porque isso vai derrubar muito dos conceitos que nós temos modernos, o qual nós estamos equivocados. Aí está. Esse livro é Acontecimentos Finais. Eu creio que está na página 75 ou 76, não estou muito seguro aí, mas está por aí. Ok, vamos ler o texto. Disse assim, como seguidores, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, aí está a palavra Enoque, como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Esta é a arca de Noé para o tempo do fim, meus irmãos. Nós temos que ir ao campo, levantar as estruturas, levantar a agricultura, o ABC da verdadeira educação, levantar as indústrias, levantar a escola dos profetas, como Enoque
fez, devemos também fazer nós outros. Devemos trabalhar nas cidades, trabalhar não no nosso trabalho secular, no banco, na indústria, não, trabalhar, pregar o Evangelho, mas não morar nas cidades. Agora vem um texto importantíssimo, aí disse assim: deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. É uma pergunta. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não por o povo de Deus nelas morar. Está um pouco confusa a frase, né? Em espanhol está mais claro. A pergunta é: não serão advertidas as cidades? Sim, porém não pelo povo de Deus que mora nelas, mas por aqueles que vêm visitá-las para adverti-las de lo que está para sobreviver à terra. Está muito claro esse texto. O mensageiro de Deus sabe mais que eu, sabe mais que a igreja, sabe mais que os pastores. A igreja está dizendo: oi, meus irmãos, que devemos permanecer nas cidades e que tudo o que aconteceu na pandemia não é ainda um alerta. Devemos permanecer para poder pregar o Evangelho. Está em contraste, em completa oposição com toda a luz do mensageiro de Deus. E eu pergunto, de onde o mensageiro trouxe essa mensagem? Do céu. E se Deus estabeleceu que assim tem que ser, nós não podemos contrariar a autoridade do comandante. Eu não penso que um soldado na guerra vai dizer: não, esse comandante não sabe nada, vamos fazer conforme a gente entende aqui a situação. Nós hoje estamos contrariando a luz do céu. A luz é clara como Enoque, aí dizia bem claro, como Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, devemos colportar. Vamos a falar sobre esse ponto importante. A igreja abandonou a colportagem. Pelo menos aqui nos Estados Unidos não se escuta nada, nem na obra hispana, nem americana, nem coreana, nem asiática, nada sobre colportagem. Teremos que aprender outra vez a colportar. Teremos que fazer obra médico-missionária, obra médico-missionária. E eu vou estar falando mais sobre esse tópico mais no futuro, quando comece a falar sobre os discípulos. Eles aprenderam com Jesus o método correto. Mas também a história do povo de Israel, a escola dos profetas, também podemos encontrar muita luz sobre esse tema. Temos que abrir uma clínica de curação com tratamentos naturais. Então nós vamos estudar como levantar uma indústria com ervas medicinais, com produtos naturais, pão integral. Vamos aprender a fazer um pão medicinal, vamos aprender a fazer produtos terapêuticos, como no Brasil, por exemplo, os irmãos conhecem o própolis verde, e há outros tipos de própolis que são completamente terapêuticos para aplicações em casos de emergência, como o caso de câncer e outras enfermidades crônicas. Então nós temos muito que aprender, especialmente da indústria alimentícia. Não tenho aqui o conselho sobre saúde, mas diz claramente lá de que o Espírito Santo nos vai dar sabedoria sobre comida para fazer a nossa indústria no tempo do fim. O Dr. Kellogg é um exemplo, né, que ele fez os sucrilhos e foi mundialmente famoso com este produto, e toda a sua família ficou muito rica, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos muito que estudar para podermos começar esse projeto de missão final. Eu já estou vendo que o meu tempo está terminando. Eu quero agora terminar esta meditação de hoje, e eu vou ler um texto. Estou buscando aqui um texto para ler contigo. Deixa eu buscar aqui com mais detalhes. Aqui diz assim, página 99, Rosuela, outra página. Disse assim: ricas bendições em um ambiente natural. Ricas bênçãos num ambiente natural, em português. Vamos ver o texto. Mesmo livro, estou lendo o mesmo livro, Acontecimentos Finais. Ricas bênçãos num ambiente natural. Que texto poderoso. Esse texto vai ser a chave de ouro para terminar essa primeira etapa de hoje, que estamos falando um pouquinho sobre Enoque. Tem muito mais para falar. Vamos ler. Outra vez dizemos: saí das cidades,
Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus. Porque Enoque foi arrebatado ao céu, porque ele caminhou com Deus, ele agradou a Deus. Nós também temos que descobrir esse retiro, onde nós vamos poder estar sozinhos com Deus. Para quê? Para ficar vendo televisão, coçando a pança? Não, para aprender a sua vontade e seu caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, os postos de avançada têm que ser para estudar a palavra, estudar o Espírito de Profecia, estudar ciência, estudar música, estudar como servir a comunidade. Insisto, sigo lendo aí, insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida, procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Aí, na zona rural, no campo, no deserto, como dizia de João Batista, aí ricas bênçãos, não pobres, ricas bênçãos, aguardam os que delas se quiserem aprender, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, e imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu entendo porque eu estou 42 anos nesse mundo e não alcancei aquele nível de santificação que eu gostaria de ter alcançado, porque eu vivo na cidade. Eu vivo no meio da imoralidade, eu vivo no meio de um povo mundano. A cidade está cheia de imoralidade, cheia de violência, cheio de desonestidade. Existem outdoors, você sobe no ônibus, música mundana, você está em casa no fim de semana, o vizinho põe um rock aí, uma música louca, e você vai comer num restaurante, está cheio de droga, químico, colorante, conservante, que tanta porcaria. Nós estamos num ambiente hostil, nós estamos no terreno de Satanás. No futuro eu quero trazer um livro chamado Mensagens Escolhidas, eu vou ler isso que eu estou falando no que está escrito, tomo 2. Satanás está nas cidades, há violência, há imoralidade, há prostituição, há vícios, há pecados. Enoque foi para o campo e ele chegou numa condição tão alta de santificação. E você vai dizer, ai pastor, é que naquele tempo não havia depravação. Como não? Lê comigo aqui o livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Parece que é o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5 parece. Não, deixa eu buscar aqui. Versículo 5. 6:5. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Versículo 6, Deus se arrependeu, disse, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E se você segue lendo a palavra, disse que Deus tomou uma decisão, versículo 13, versículo 12, perdona-me. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, todos os seres humanos, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13, disse, então o Senhor disse a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos agora chegando na hora final. Chegando na hora final. Os teus filhos talvez não vão ter a mesma chance que você. Os meus filhos talvez não vão poder crescer. E o que vem agora, disse a Bíblia em livro de Apocalipse 8:13, Apocalipse capítulo 8, versículo 13, disse assim, e olhei e ouvi uma águia, ou um anjo, outra tradução diz,
que voando pelo meio do céu dizia com grande voz, ai, 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 os que habitam sobre a terra. Não é sobre a Lua, Marte, Júpiter, não, sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Querido irmão, querida irmã, será que você gostaria de mudar o rumo da sua vida? Nós estamos abrindo o primeiro posto de avançada no Brasil, em Pariqueraçu. Temos já uma clínica que estamos começando, Itapecerica da Serra, para começar o nosso posto de avançada, missão final. Oremos ao Senhor. Ele nos está abrindo portas, Ele nos está ajudando. Convida a tua família, ora sobre este tema, estuda a Bíblia, estuda o Espírito de Profecia. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, porque ainda a porta da graça está aberta. Ainda o Espírito Santo está tocando no nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor nos chama para, como Enoque, ir ao campo. Sair de Babilônia, diz a palavra. Senhor, nós estamos acomodados, estamos na nossa zona de conforto. Ah, como nós gostamos, Senhor, da cidade, da comodidade, do luxo, a área de conforto, Senhor, nosso trabalho, nosso salário. Ó Senhor, ajuda-nos. Tira as escamas dos nossos olhos. Dá-nos sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a ver a obra de Elias, de João o Batista, que agora o 3º Elias. Devemos nós, Senhor, ir ao campo e preparar o caminho para o esposo. Abençoa, meus irmãos. Abençoa a tua obra, Senhor. Envia teu Espírito Santo com poder. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso Salvador. Amém. Amém. Postos de avançada, missão final. Estamos caminhando a passos largos para a maior crise de todos os tempos, os quais a Bíblia denomina uma grande tribulação como nunca havido desde que existe homens sobre a terra. Daniel capítulo 12, versículo 1. Para essa hora Deus preparou um plano especial chamado postos de avançada ou centros de influência, onde, como nas escolas dos profetas no Antigo Testamento, muitos seremos capacitados como o profeta Elias ou João Batista para denunciar a grande apostasia e assim preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Deve-se trabalhar as cidades, disse o Espírito de Profecia, desde postos de avançada. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, porém não pelo povo de Deus que viva nelas, e sim pelas suas visitas realizadas para adverti-las do que acontecerá sobre a terra. Eventos Finais, página 98. Já estamos contemplando os terríveis castigos em forma de gotas que estão caindo, por isso devemos já buscar um lugar de refúgio para nossa família e para nossos irmãos necessitados. Queremos convidá-lo a unir-se conosco nessa tarefa sagrada, assim como Noé, para começar a construir a nossa arca moderna, os postos de avançada e a Escola Madison, que é um modelo de verdadeira educação para o tempo do fim.